Como disse, damos início a esta sessão para cumprir a nossa tarefa de contribuir para que o Poder Judiciário brasileiro cumpra cada vez melhor o seu papel, que é de todos os juízes que vêm atendendo às determinações constitucionais e fazendo com que nós tenhamos cada vez mais instituições que possam atender ao reclamo da sociedade, agora num momento talvez mais difícil, mais turbulento, mas nós estamos trabalhando, como todas as ocasiões em que são marcadas as sessões, tanto do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, de todos os tribunais do país, de todos os juízes brasileiros que vêm trabalhando exatamente para dar cobro à demanda da sociedade brasileira. Esta, portanto, é mais uma sessão na qual estamos trabalhando, independente dos resultados, que nem sempre, claro, tendo duas partes, faz com que todos estejam satisfeitos, mas sempre esclarecendo a todos que o papel do juiz, e neste caso do Conselho, é de, segundo a sua compreensão de mundo e de interpretação principalmente estrita da lei, fazer com que a nossa tarefa seja cumprida com quase nenhum espaço de discricionariedade, mas esperando que a sociedade brasileira entenda que estamos trabalhando exatamente no sentido de cumprir as nossas atribuições e contribuir, portanto, para que a democracia brasileira se cumpra com respeito aos direitos de todos, no caso específico nosso aqui, dos magistrados, que são postos por alguns atos em crivo, em análise, e que as respostas que estamos dando sejam rigorosamente cumpridas, qualquer que seja o entendimento, ainda que contrário, de alguém que não se sinta satisfeito com o resultado, mas com a certeza de que estamos trabalhando para fazer com que a Constituição brasileira e a legislação brasileira vigore, ainda que muitas vezes de maneira incompreendida no resultado. Diz que a Corregedoria, conforme competência delineada no regimento interno do Tribunal de Justiça do Paraná, instaura o procedimento sobre o número 2017 009473 4000 e a vista de entendimento quanto à impossibilidade de designação de parentes do antigo titular para responder interinamente pela serventia vaga. Até a palavra serventia, que é quase um resquício da Idade Média, em que as pessoas podiam se servir e atribuir feudos, e vem daí essas atividades, parece que mudou o mundo, mudou o país, mas alguns redutos continuam se mantendo nesta condição. É o que a conselheira relatora falou e foi realçado também pela conselheira da audiência, apenas para citar de uma forma especial algumas anotações feitas. Não é possível que numa república a res, que é pública, possa ser objeto de tratamento pessoal familiar, como nós temos visto aqui, reiteradamente, em qualquer caso, sempre de serventia, e é isso, somos nós servidores públicos, quem serve. Serventia da ideia de quem se serve daquele reduto, daquele feudo, para manter um ganho que, inclusive, nós estamos e precisamos de discutir nesse conselho, temos um encontro marcado, são centenas de casos que chegam aqui todo ano relativos a estes cartórios. E quase 30 anos depois de começar a vigorar essa Constituição, praticamente a Constituição foi cumprida integralmente. O maior problema que nós temos é dar cumprimento a concurso público pleno, contínuo, em todos os chamados cartórios ou serventias no Brasil. O que só por si chama atenção. Quer dizer, o teto é aplicado e se discute o teto, estamos ou não estamos cumprindo uma gratificação tal ou qual poderia ou não poderia ter sido pago. Então. E este, que é um serviço público pago com dinheiro do cidadão, não tem teto e não se conhece sequer os valores que são recebidos por uma atividade ao público. Alguma coisa, como diria Caetano Veloso, está fora de ordem completamente. E é preciso que num Estado de Direito a ordem jurídica prevaleça. Então, neste caso, especificamente, com todas as vênias da defesa, da brilhante defesa do senhor advogado, caracteriza-se exatamente uma situação que este conselho veio numa evolução, como foi aqui dita,
cumprindo também uma evolução e de maneira coerente com o que a jurisprudência se firmou, desde os juízes de primeiro grau até o Supremo Tribunal, acertando-se no sentido de que não é possível burlar o princípio da impessoalidade, que do artigo 37 me parece ser um dos mais difíceis a serem cumpridos, pela singela circunstância de que, historicamente, nós temos, desde o descobrimento, a famosa carta na qual, ao final, se pede para o genro uma determinada situação. Só que, no meu caso, eu sempre digo, nessa altura da vida, que Freud explica, mas não dá jeito. Nós somos responsáveis por dar jeito nas coisas que estejam fora da ordem jurídica. E, neste caso, se configura, como disse, afirmou a conselheira relatora em seu voto, um caso em que, na esteira de uma jurisprudência consolidada, com todo respeito, inclusive, a entendimentos contrários, e a ressalva, evidentemente, de ponto de vista, não tenho certeza dos senhores conselheiros, nada contra a Constituição de jeito nenhum, apenas a ressalva quanto à compreensão e à aplicação neste ou naquele caso, mas para afirmar que o direito brasileiro tem um encontro marcado com este tema, porque é preciso que haja repúblicos numa república em todos os recantos. Esta é uma atividade que o Supremo Tribunal já mais de uma vez afirmou que é serviço público, ou seja, serviço prestado ao público na forma da Constituição e da legislação vigente. E o artigo 37 é taxativo. A administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, também aos princípios da eficiência. Quer dizer, não há dúvida nenhuma mais sobre isso 30 anos depois. Precisamos de fazer súmula no Supremo para que isso tivesse um esclarecimento. Chegamos à mesma situação no Conselho Nacional de Justiça e não conseguimos fazer com que o Conselho dê cobro a julgamentos, como eu disse, são centenas. Mas não é um tema que a gente possa sequer menosprezar, porque todos nós precisamos, num momento ou no outro, de uma prestação de serviço dessa atividade que é, na estrutura do Estado brasileiro, uma atividade de importância que todos nós, numa hora ou noutra, precisamos dela. Por isso a importância de a gente fixar essas diretrizes e dar o cumprimento integral, como foi enaltecido também pela conselheira Tereza, a estes princípios. Mas eu proclamo o resultado, pedido julgado improcedente nos termos do voto da relatora por unanimidade.